Vamos falar agora de eleição, Yuri Pita. Vou chamar aqui Pedro Venceslau para contar um pouco da estratégia, né, Pedro? Tanto de Flávio Bolsonaro quanto dos petistas, da pré-campanha do presidente Lula. Enquanto o senador Flávio Bolsonaro trabalha para dar sinais, para passar aquela imagem de moderação ao eleitor, o PT faz uma ofensiva para tentar justamente desconstruir essa imagem. Qual que é a estratégia, Pedro, que o partido do presidente Lula tem usado? Pois é, a gente está acompanhando essa tentativa do Flávio Bolsonaro de se desvencilhar dos erros cometidos pelo pai dele quando era presidente da República. Erros que até o próprio Valdemar Costa Neto reconhece e levaram à derrota. Por exemplo, o comportamento de Jair Bolsonaro durante o período da pandemia, quando ele se recusou a tomar vacina, agora o Flávio se coloca como o Bolsonaro que se vacinou. Recentemente, em mais um capítulo desse esforço, a esposa de Flávio Bolsonaro, Fernanda Bolsonaro, divulgou, compartilhou um vídeo nas redes sociais falando do Bolsonaro vacinado, Bolsonaro moderado. Então, esse discurso que o Flávio tem feito tem como objetivo central, principalmente, atrair o Centrão, que o Centrão já deixou claro como uma cláusula pétrea que só apoiaria eventualmente sua candidatura se ele se afastasse dos radicais, mas também conseguir atrair aquele eleitorado antipetista, mas que não comunga das ideias mais radicais do bolsonarismo. O PT está atento a esse movimento e agora vai lançar uma contraofensiva, já está lançando uma contraofensiva para desconstruir essa ideia de meu amigo Flávio, que é mais ou menos esse o clima da campanha do Flávio Bolsonaro nas redes sociais. Até criticar o STF, ele tem evitado, pelo menos com o tom que ele tinha antigamente. Qual que é a ideia, então, do PT? Relembrar os momentos em que a família Bolsonaro atuou contra, por exemplo, a questão das vacinas. Relembrar também os discursos mais radicalizados do próprio Flávio Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro, defendendo a ditadura militar, defendendo a tortura em alguns momentos, enfim, defendendo inclusive a possibilidade de um golpe de Estado, quando Eduardo Bolsonaro disse que era possível fechar o STF usando apenas um cabo e um soldado. São declarações polêmicas, por exemplo, de Jair Bolsonaro, que serão resgatadas do passado, quando ele deu uma entrevista defendendo o fuzilamento do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A ideia do PT é mostrar que moderação não combina com o sobrenome Bolsonaro. Embora o Flávio Bolsonaro tente vender essa ideia para o eleitorado, ele tem um histórico de declarações que estão alinhadas com aquilo que fez a família Bolsonaro se projetar na política. Um outsider, que era Jair Bolsonaro, com um discurso antissistema contra tudo isso que está aí, mas sempre com um tom bastante agressivo e bastante polêmico em vários aspectos diferentes. Além disso, o programa do PT, que vai ser anunciado no Congresso da sigla na semana que vem, volta a tentar resgatar a ideia de frente ampla, defesa de uma aliança com a direita democrática liberal, tentando separar essa direita daquela que representa já é Flávio Bolsonaro na visão dos petistas, que é a ultradireita, tentando criar um risco no chão. Você tem de um lado a direita democrática liberal, que historicamente foi representada pelo PSDB, por exemplo, e do outro lado a ultradireita representada por Flávio Bolsonaro.